Boa noite, irmãos. É uma honra muito grande estar aqui nessa noite para falar de um dia tão especial, né? Afinal de contas, é o Dia Internacional das Mulheres, né? Então é um dia super especial. É um dia super especial. Eu quero primeiro parabenizar cada mulher aqui presente. Parabéns, parabéns, meninas. Vocês são joias preciosíssimas. E quero também parabenizar cada homem, principalmente os homens casados, né? Parabéns, Deus te abençoou muito. Você ganhou uma joia preciosa, porque nós somos joias preciosas, viu? E ter uma esposa não é para qualquer um, não, tá legal? Tem que ser homem de verdade. Tem que ser aquele abençoado por Deus. Olha, toma aí uma esposa, né? Porque nós não somos feitas de qualquer forma, não. Né? Então, nós somos muito preciosas. Meninas, se vocês não estão sentindo que são, vamos lá. Começa a se olhar. Porque vocês são, porque Deus não nos fez de qualquer jeito, tá? O Dia Internacional da Mulher é celebrado em 8 de março. É uma data oficializada pela ONU em 1975 para celebrar as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres, além de protestar contra a desigualdade de gênero, violência, machismo. A data tem origem nas lutas trabalhistas do início do século XX. Origem histórica remonta às manifestações de mulheres por melhores salários, redução de jornada, direito ao voto, com destaque para a greve de trabalhadoras russas em 8 de março de 1917, marco que impulsionou a data. E o significado atual, mais do que uma celebração, é um dia de mobilização global por igualdade, combate ao feminicídio e fim do assédio. Ações no Brasil. Em 2026, os atos focam na denúncia da violência, defesa da democracia e igualdade. O dia busca reforçar a necessidade de um ambiente de trabalho justo e livre de discriminação. Fonte Brasil Escola. Isso é real, isso está acontecendo no nosso país. A gente tem muito feminicídio. A gente, infelizmente, dentro de algumas igrejas, há homens muito machistas. Há mulheres que sofrem, há mulheres que são maltratadas por maridos que não mereciam ter uma esposa, porque o homem que não ama a esposa, como Cristo disse que era para amar, como Cristo amou a igreja e ama, né? Cuida dela, compreende ela, né? Tenta cuidar para que ela esteja bem, feliz. Então, um marido que não cuida assim da sua esposa, não merece ter uma esposa, né? Então, a mulher é algo muito precioso. E se estamos dentro da casa de Deus, onde falamos sobre a importância da mulher para Deus, então todo homem cristão tem que ser aquele que, né, que valoriza mesmo, né? Então, assim, o homem cristão, ele carrega a sua esposa assim, eu sou um maridão, né? E a esposa tem que sentir assim, uau, né? Sou a joia preciosa deste menino, né? Não é assim, irmã? Não é assim? É isso, né? Então, nós temos uma luta muito grande, mulheres, né? Nós temos luta muito grande. Hoje, muita mulher, né? A gente brinca muito até com os maridos, né? Lá em casa, tadinho meu marido, né? Como eu perturbo o pobrezinho, né? Hoje eu confesso, meu bem, como eu perturbo. Mas ele gosta, ele é muito feliz, pode ver que ele sempre está sorrindo, né? Então, assim, eu perturbo muito, muito meu marido, mas se fosse antigamente, nem um décimo das brincadeiras que eu faço com ele eu não podia fazer. Porque a mulher não tinha direito a nada. Nós não poderíamos estar aqui à frente, né? De meninas cantaram que não poderiam estar. Eu não poderia estar aqui. Nós não podíamos, as mulheres não podiam nada, as mulheres não podiam votar. Muitas mulheres morreram por todos esses direitos. Muitas coisas aconteceram. Muitas mulheres foram internadas como loucas, porque não queriam obedecer os maridos. E hoje, às vezes, é muito engraçado quando a gente fala sobre isso nas escolas, que algumas meninas falam assim, ruim, eu ia fazer. Não ia fazer. Não fazia, não podia fazer. Porque eram internadas como loucas. É o que acontecia. Ou obedece ao pai e depois ao marido, ou é internada como louca. Isso é o mínimo que acontece. Né? Fora outras que morriam.
E hoje, em alguns países do Oriente Médio, por exemplo, ainda existe isso. Mulheres que, inclusive, são emparedadas vivas. Tá? Tudo isso é coisa real. Então, assim, estarmos no Brasil, mulheres brasileiras, né? Vocês estão de parabéns. Homens brasileiros, principalmente os casados, podem, assim, estufar o peito aí que vocês têm uma grande joia, tá? Sejam muito felizes com o presente que Deus deu para vocês. Aí a gente pensa nas mulheres da Bíblia. O interessante, meus irmãos, é que o Dia Internacional da Mulher, ele foi criado em 1975. Né? Então, antigamente não tinha, quando a Bíblia foi escrita, não tinha o Dia Internacional da Mulher. E aí, vamos lá, no programa a gente falou sobre 5 mulheres e a gente vai falar agora sobre 5 mulheres. Vamos colocar por ordem, né, de vivência. Primeiro, Débora. Tá em Juízes 4, 6 a 9, fala assim: ela mandou chamar Baraque, filho de Abiloão, que estava na cidade de Quedes, no território da tribo de Naftali, e lhe disse: o Senhor Deus de Israel está lhe dando esta ordem: escolha 10.000 homens das tribos de Naftali e Zebulon e os leve ao Monte Tabor. Eu vou trazer Cícera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar contra você. Ele virá com seus carros de ferro e soldados, mas eu farei com que você o vença. Então Baraque disse a Débora: só irei se você for comigo. Se você não for, eu também não irei. Ela respondeu: está bem, eu vou com você. Mas você não ficará com as honras da vitória, pois o Senhor Deus entregará Cícera nas mãos de uma mulher. E Débora foi com Baraque para Quedes. E eles venceram. Eles venceram aquela guerra. Débora, ela liderou uma mulher naquela época, na época dos juízes. Débora liderou, Débora comandou o exército. Débora venceu uma grande batalha. Mas ela não fez isso para eu sou a mulher, né? eu sou juíza. Ela fez isso para a glória e honra de Deus. Ela se colocou como Deus queria que ela fizesse para a glória e honra de Deus. Aí nós vamos para Ana. O que Ana queria? Ana não liderou, o que Ana fez? Ana, em 1 Samuel 1, de 10 a 13, Ana, ela vai ao templo e ela chora. Ela chora. E ela está ali clamando, balbuciando. E aí ele pensa que ela está bêbada, porque do jeito que ela está bêbada. Bebeu demais. Não, Ana não estava bêbada. Ana estava ali clamando por um filho. Clamando por um filho. Quantas vezes, quantas mulheres não valorizam um filho? Uma das grandes importâncias de sermos mulheres, não é que só isso nos defina, mas é porque, irmãos, sem mulher, é claro que sem homem também não tem, já tentaram a beça, mas não tem como, nem sem homem, nem sem a mulher. Mas Deus foi tão maravilhoso com a gente que Ele colocou um útero dentro da gente. É dentro da gente que Deus faz um milagre incrível. Porque, irmãos, quanto mais eu estudo, mais eu olho Deus e vejo Deus em tudo, sabe? Porque, assim, a ciência pode explicar Deus, mas não tem como fabricar as coisas que Deus fabrica. Não tem como. Vocês têm noção que os seus cabelos, seus olhos, seu nariz, sua boca, seus dentes, seus ossos, a pele cobrindo tudo, e nervos e músculos, tudo isso é formado dentro de um ventre materno? Tudo isso. Quando a gente pega aquele bebezinho tão pequenininho, tão bonitinho, aquele bebezinho foi tudo formado, todo tecido, dia após dia, minuto após minuto, dentro de um ventre materno. E Ana não tinha filho, e Ana queria muito, porque naquela época, então, a mulher não tinha valor se não tivesse filho. E Ana se sentia muito humilhada, e Ana clamou. Mas Ana queria ter um filho, não era só para falar. Agora eu sou mãe igual a todas as outras. Ana queria muito um filho para honrar e glorificar a Deus. E olha que absurdo, ela queria tanto um filho e ela fala: Senhor, ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueças a tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo
que ele começou a prestar atenção nela. E notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas Eli pensou que ela estava bêbada. Ana clamou para gerar vidas, para a glória de Deus. E Ana gerou não só Samuel, Ana gerou outros filhos depois. E Ana pediu esse filho e ela realmente o entregou no templo. Olha, gente, já imaginou? Vocês têm noção de quantas vezes a gente faz votos e não cumpre? Ah, Senhor, se o Senhor me der aquele emprego, eu vou fazer assim. Ah, Senhor, se o Senhor me der esta menina, estou muito afim dela. Se o Senhor me der, nossa, Senhor. E a gente não cumpre. A gente fala, Senhor, se o Senhor me colocar em tal lugar, eu vou viver para a honra e glória do teu nome. Senhor, entra na minha vida. Faz de mim o que o Senhor quiser. Mas na primeira situação, a gente faz o que a gente quer. Se a gente faz essas coisas com coisas tão pequeninas, Ana não podia ter feito também com aquele filho que ela tanto queria? E, no entanto, quando aquele menino desmamou, ela foi e colocou o menino no templo. E ela só podia ir lá uma vez no ano para ver esse filho que ela tanto clamou, que ela tanto quis, mas ela cumpriu o voto dela. Quantas vezes nós deixamos de cumprir votos tão menores? Qual foi o voto do momento da nossa conversão que a gente fez para Deus? Qual foi o voto? Naquele momento que a gente sentiu Deus tocar no nosso coração, qual foi o voto que a gente fez para Deus naquele momento? Aqueles programas de missões incríveis, maravilhosos, quais são os votos que a gente faz? A gente tem cumprido esses votos que a gente faz? Ana cumpriu o voto dela. E como ela cumpriu, ela gerou vidas. Ela não gerou só uma, ela gerou vida para a glória de Deus. Esther, em Esther 4, de 13 a 16, fala, Mordecai mandou o seguinte recado para ela: não pense que por morar no palácio, só você, entre todos os judeus, escapará da morte. Se você ficar calada numa situação como esta, do céu virão socorro e ajuda para os judeus. E eles serão salvos, porém você morrerá. E a família do seu pai desaparecerá. Mas quem sabe, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como esta. Esther enviou a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã. E todos vocês jejuem e orem por mim. Durante 3 dias não comam nem bebam nada, nem de dia nem de noite. Eu e as minhas empregadas também jejuaremos. Depois irei falar com o rei, mesmo sendo contra a lei. E se eu tiver de morrer por causa disso, eu morrerei. Era muito desafiador, porque Esther estava no lugar justamente de uma rainha que não tinha obedecido às regras. Então, se Esther fosse sem o rei chamar, ela poderia morrer e ela estava com muito medo disso. Ela só podia aparecer se o rei chamasse, mas o rei não estava chamando. E agora, como fazer? E ela foi. E quando o rei viu, apontou certo para ela, e aí ela pôde ir até ele. Por que esse rei, com a outra rainha, que não quis obedecer, ele acabou, né? Deixou, não é mais rainha. E por que com Esther ele tocou o cetro e permitiu que ela fosse? Qual terá sido as atitudes de Esther para que esse rei olhasse nela e visse nela alguma diferença? Será que Esther era uma mulher que realmente buscava uma santificação para que num momento como esse, Deus pudesse ter acesso ao coração daquele rei? Ela testemunhava de Deus para poder nesse momento aquele rei não ter como não impedi-la. Por que impedi-la de vir? O que ela faz para não vir? Será se fosse, de repente, uma de nós que, de repente, está sempre reclamando, ele ia, não, Deus me livre, essa mulher que não quero mesmo, né? Vai para lá, né? Mas como era a vida de Esther? Como Esther era diante de Deus? Como Esther era diante do marido? Como é que Esther era diante das pessoas? Como é que ela testemunhava? E aí, Esther obedeceu, ela se posicionou, ela influenciou o rei, ela reinou e ela salvou o seu povo. Mas não foi só para salvar aquelas vidas, foi para a honra e glória de Deus. Maria, mãe de Jesus,
Maria, muitas vezes, eu até já ouvi o pastor Denilson pregar sobre Maria, mas poucas pessoas gostam de falar sobre Maria, né? Porque às vezes há algumas confusões. Só que Maria era uma jovem. Maria era muito jovem. Maria estava noiva. E, no entanto, o anjo vem e diz para ela que ela vai engravidar. Olha, Maria passou por várias situações. Tentem pensar uma jovem noiva que agora vai parecer grávida. Naquela época, o que será que Maria sentiu? O que será que Maria pensou no momento que começou a falar? Então o anjo continuou: não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida. Dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem, será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó. E o reino dele nunca se acabará. Então Maria disse para o anjo: isso não é possível, pois eu sou virgem. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parenta Isabel está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Maria respondeu: eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Será que se fosse agora, se tivesse alguma coisa assim para acontecer, grandioso tamanho foi o nascimento de Jesus, escolher aquele ventre para que ele fosse gerado? Será que na minha santificação, será que no que eu estou buscando de santificação com Deus, será que ele me escolheria? Ah, sou casada, sou velha. Mas eu estou dizendo no sentido de, se Deus tivesse algo tão tremendo assim para acontecer, será que ele escolheria você? Será que nós estamos numa santificação para que Deus fale: eu vou confiar isso aqui a você? É você que vai fazer. Será que nós estamos assim? Ou nós faríamos como Ana, cumprir o nosso voto? Temos cumprido? Para Deus poder confiar algo tão grandioso assim. Quantos votos será que Maria fez a Deus e sempre cumpriu para Deus saber que valia a pena confiar nela? Qual o propósito que Deus tem na nossa vida? Será que vale a pena? O que será que Ele pode confiar na gente agora? Pensa, o que Deus pode realmente confiar em você que você não vai voltar atrás, independente das circunstâncias? Porque, irmãos, Maria sofreu muito. Ela sofreu durante toda a gravidez. Ela sofreu. A gente que é mãe, a gente sabe que a gravidez, nossa, como a gente precisa de carinho, como a gente precisa de cuidado, como a gente precisa de um monte de apoio. Maria sofreu muito durante a gravidez. Mas Maria não sofreu só durante a gravidez. Maria sofreu cada dia da vida que ela via aquele filho, que era filho, mas não era. Era filho, mas era Deus. Era filho, mas não era dela. Ele era de Deus, mas era filho dela. Ela gerou, ela cuidou. Ela amava como filho, mas ele era Deus dela. Como mãe, Maria deve ter sofrido. Cada momento que, cadê meu filho? Está lá com os doutores, mas é meu filho, é meu adolescente. É meu filho. Quanto sofrimento Maria teve. Porque Jesus era Deus, era filho de Deus. Ele era filho dela, mas ele não era filho dela. Ela não podia mandar nele. Ela tinha que orientar, mas ela sabia que ele tinha que fazer aquilo que o pai mandava. Ele tinha que estar no tempo quando Deus mandou. Quanto sofrimento Maria teve. Só que olha o detalhe, irmãos. Tanto Maria quanto Ana, elas criaram os filhos com honra e glória de Deus. Elas não paparicaram esses filhos para poder eles terem um monte de coisas na vida, né? Elas criaram esses filhos para Deus, para a honra e glória de Deus. O que a gente está fazendo? Né? Os nossos filhos crescem e eles vão fazer escolhas deles, infelizmente. Eu queria muito poder fazer meus filhos escolherem aquilo que eu acho que é certo, que é melhor. Mas, infelizmente, né? Eles agora têm que ter a experiência deles com Deus. Mas Deus vai perguntar para a gente um dia o que nós fizemos para que esse filho
ele tivesse conhecido ele. Para que esse filho, ele tenha encontro com Deus. Para que esse filho conheça Deus de verdade. Um dia a gente vai prestar contas. O que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Maria ouviu, imaginou como seria. Deve ter imaginado mil coisas devem ter passado, porque todo mundo, quando está pensando em engravidar, pensa em mil coisas. Imagine Maria, aceitou todo o peso de gerar esse filho, que não seria dela, e se disponibilizou. E ela fez tudo isso para a glória de Deus. Maria Madalena. Maria Madalena, ela era uma mulher que estava endemoniada. Jesus a libertou do jugo dos demônios, da escravidão dos demônios. Lucas 8 fala, algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele. E também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, a quem tinham sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que, com seus próprios recursos, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Maria, disse Jesus, ela virou e respondeu em hebraico, isso está em João 16. Rabone, essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que eu vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus, eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Quando Jesus ressuscitou, ele apareceu para Maria Madalena, aquela que ele tinha expulso os demônios. Não tinham tantos outros com ele? Por que ele apareceu para Maria Madalena, que não era serva de Deus antes? Deus, ele tem planos para a vida de cada um de nós e ele age de acordo com a nossa atitude com ele. Maria Madalena seguiu a Jesus. Obrigada, eu trouxe a garrafa, mas para abrir é complicado. Preciso das duas mãos. Muito obrigada. Então, Maria Madalena, ela se converteu, como nós todos aqui nos convertemos. Quando ela se converteu, quando ela se sentiu livre do jugo dos demônios, ela fez um voto, que nós fizemos também quando nos convertemos. E ela cumpriu os votos dela. Por isso, Jesus, quando ressuscitou, ele apareceu para ela e mandou ela ir anunciar. E ela não ficou sentada. Ela foi e ela anunciou. Nós temos anunciado o Evangelho de Cristo. Quantos de nós Jesus expulsou os demônios? Quantos de nós estávamos escravizados pelos demônios e Jesus expulsou? Mas Jesus fez bem menos por nós, né? Assim, não tínhamos demônios, né? Mas estávamos presos, íamos para o inferno. Mas Jesus falou ao nosso coração e nós fizemos votos. E temos cumprido esses votos que nós fizemos a Deus no dia da nossa conversão? Você tem feito, tem cumprido esses votos? Maria Madalena foi liberta da escravidão demoníaca, ficou grata, permitiu ser transformada, tornou-se seguidora de Cristo e anunciou a sua ressurreição para a glória de Deus. O Dia Internacional das Mulheres não existia nessa época. Nenhuma dessas mulheres, nada do que elas fizeram, foi falado além daquele tempo e escrito na Bíblia. Muitas delas não são lembradas em vários dias da vida. Não é todo ano não fala, olha, vamos falar de Maria Madalena, vamos falar de Maria, mãe de Jesus. Vamos falar que são mulheres que eram consagradas, que viviam suas vidas consagradas a Deus. Não, ninguém fala. Agora, nós estamos vivendo esse tempo. Aquelas mulheres viveram o tempo delas, independente do que ia acontecer com elas, do que elas iam sofrer, elas se colocaram diante de Deus, fizeram seus votos e cumpriram. Nós temos feito nossos votos, porque todos nós fazemos. No dia da conversão, já é o primeiro dia que a gente faz votos. Temos cumprido. Às vezes tem aquele programa maravilhoso que a gente chora, aquela música que a gente levanta as mãos. E quando acaba o culto, a gente tem cumprido os votos que a gente está fazendo ali?
Aí a gente fala muito em louvar a Deus, né? Louvar a Deus é só cantar. Louvar a Deus é quando a mensagem, é quando a música fala ao nosso coração e transforma a nossa vida. E a gente vai ligar só para a nossa relação com Deus. Eu não posso olhar para a imperfeição das pessoas que estão aqui, porque se eu olhar, estou perdida. Até porque a primeira pessoa mais imperfeita sou eu. Hoje, quando o pastor Denilson estava pregando, eu fiquei, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, me ajuda. Eu preciso melhorar, eu preciso santificar mais a minha vida, eu preciso ver os detalhes da minha vida, eu preciso acordar e perguntar, Deus, esse detalhe, essa água aqui, abençoa. Eu preciso beber, eu preciso comer, eu preciso andar, eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. O que eu preciso fazer? Mas tudo que eu preciso fazer tem que ser com Deus. Tudo que eu fizer tem que ser para a honra e glória de Deus. Irmãos, às vezes a gente faz um monte de coisa, fala um monte de coisa, e a gente às vezes não pergunta, Deus está satisfeito com o que eu estou falando, com o que eu estou fazendo? Só que detalhe, Ele está com a gente o tempo todo, Ele está aqui agora, Ele está ouvindo, Ele ouve quando a gente faz os votos, ele tocou no nosso coração quando a gente se converteu, Ele está com a gente o tempo todo, em cada detalhe da nossa vida. E quando a gente não cumpre aquilo que a gente promete, Ele está com a gente. E a gente está entristecendo o Espírito de Deus porque a gente não está cumprindo os votos que nós fizemos a Deus. E assim, eu posso chegar lá no céu e falar, então, a culpa de eu ter feito isso, Deus, foi do meu marido. O Senhor sabe como esse homem é chato, né, Deus? Esse homem me atrapalhava, ele me irritava, Deus. A gente até fala mesmo, né? Ele me irrita mais do que eu a ele. Porque eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. E Deus vai falar para mim, ele tinha as questões dele e você tinha as suas questões. Você tinha que ser suporte para ele. Se ele não foi suporte para você, eu vou começar com ele. Mas você tinha que ser suporte para ele. Irmãos, tem noção de que um dia Deus vai falar que você tinha que ter sido suporte para a pessoa que estava do teu lado e que você não foi? Um dia isso vai acontecer. Deus vai chegar e vai falar, você não foi, você não fez. Porque Deus está aqui com a gente o tempo todo. E Ele sabe do meu jeitinho de ser, Ele sabe do seu jeitinho de ser, Ele sabe. Ele sabe, mas Ele sabe que Ele tem poder para transformar tudo na gente. Ele tem poder. Se é tão difícil determinadas coisas para a gente, Ele tem poder para chegar e transformar. Foi Ele que fez a gente. E sabe uma coisa engraçada? Que eu vejo aqui um monte de pessoas diferentes, mas ninguém está com o nariz aqui. Ninguém. Ninguém. Todo mundo tem o nariz aqui. Ó. Todo mundo que eu estou olhando tem o nariz no meio do rosto. Todo mundo. Todo mundo. Por quê? Porque é a perfeição de Deus. Se Deus teve poder para fazer você tão perfeito, Ele não tem poder para transformar, seja o que for em mim, em você. Se tem algo me incomodando, Deus não tem poder para transformar. Uma coisa que assim é incrível, quando a gente coloca o nosso casamento diante de Deus. Eu tive uma época que eu pensei em me separar do meu marido, ele ia perder, claro. Mas eu pensei em me separar, eu realmente, o pastor Luiz sabe disso, né? Eu não estava aguentando mais as situações que estavam acontecendo. Eu vou terminar, acabou, acabou, acabou. Só que Deus é Deus, né? Deus é incrível, e eu conversava com ele. E Deus mostrou para mim que Ele tem poder sobre o meu marido. E Ele pode transformar o meu marido. Ué, Ele formou o meu marido. Ele pode transformar. Se Ele formou, Ele pode transformar. Um pedreiro, um engenheiro que faz uma casa, um pedreiro que faz uma casa, se você quer que tire essa parede, ele vai saber se ele tem uma coluna ou não, porque foi ele que fez. Deus fez você, Deus fez o teu irmão, Deus fez o teu marido, Deus fez tua esposa, teus filhos, teus pais, Deus que fez. Se Ele fez, Ele tem poder para transformar. Ele tem poder para me transformar. Ele tem poder para transformar o outro também. Essas mulheres, elas tomaram atitudes.
Elas buscaram santificação. Elas não aceitaram distrações. Por isso que elas venceram. Elas tinham um propósito, elas tinham uma missão. Você está tendo um propósito? Será que eu estou mesmo dentro de um propósito? Eu estou para me formar esse ano. Falei com o pastor, estou feliz da vida, se Deus quiser. Eu termino essa graduação, que maravilha. Estou muito feliz. E eu tenho que estudar. Porque tem prova, tem trabalho, eu tenho que fazer, eu tenho que ir para aula. Independente de qualquer coisa, às vezes até teve uma época que eu estava passando muito mal, eu botava vídeos para assistir sobre o tema e eu dormia, porque o remédio me fazia, né, ficar ali desmaiada, mas ouvindo os vídeos. E quando eu ouvia alguma coisa que era importante, eu ia lá, anotava, dava pausa no vídeo, voltava o vídeo e eu estudava, porque eu ia fazer prova. O professor não queria saber se o remédio estava me deixando daquele jeito. Só que o professor não queria saber, era uma prova, irmãos, a gente está aqui. Os jovens, a gente está até estudando o tema, o vestibular da vida. A gente está aqui no vestibular. Vai ter uma hora que a gente vai ser aprovado ou não. E assim, pode ser quando Jesus voltar? Pode. O juízo final pode ser no ano que vem, esse ano. Mas eu também posso partir agora. E para mim vai ter acabado. Então eu tenho que buscar minha santificação, porque vai acabar o tempo para mim e eu vou ter que prestar contas a Deus. Eu passei ou não passei nesse vestibular da vida? Eu passei ou não passei? Eu consegui a santificação ou eu não consegui a santificação? E a santificação trata-se de algo pessoal. Não tem a ver com o meu irmão, não tem a ver nem com o meu marido. A santificação, ela é individual. Se ele está me atrapalhando, eu tenho que orar e clamar para que Deus toque nele, balance ele, para ele me ajudar, me apoiar. E Deus vai tocar, porque ele toca. É incrível como meu marido passou a trabalhar na igreja, né? Ele não trabalhava, não fazia, né, meu bem? Mas esse homem foi para evangelismo, esse homem foi para um monte de lugar, esse homem servia, eu não via meu marido fazendo. Mas quantas coisas meu marido passou a fazer? Mais do que eu, né, meu bem? Porque Deus faz, Deus transforma. Estou te expondo, né, meu bem? Perdão. Mas eu amo demais o meu marido, eu amo demais esse homem que Deus me deu, né? Eu falo muito, eu brinco muito dizendo que ele que é um homem de sorte, mas eu é que sou, porque Deus é tremendo na minha vida, ele apoia muitas minhas loucuras, né? E por isso que eu amo tanto. Mas, enfim, Deus também me transformou em um monte de coisas que ele queria. Tinha coisas também que ele queria que não era o que eu queria, o que eu achava que era certo. E Deus foi nos moldando, porque nós fomos pedindo, fomos clamando. E Deus foi moldando. E como a gente ri em casa, né? Como a gente brinca, como, né? Eu implico mais, mas a gente está sempre brincando. E é maravilhoso. Eu fico, meu Deus, eu ia perder esse homem. Se eu me separo, eu ia perder esse homem. Então, assim, não era isso que Deus queria. Mas se eu também não quero alguém do meu lado, eu vou perder essa amizade, eu vou perder esse apoio. E eu não posso perder, eu só posso ganhar. Nós só podemos ganhar. No início, agora, falar rápido um pouquinho sobre o início. Já está acabando, tá, irmãos? Está acabando. Lá no início, quando Deus criou o homem. Deus criou o homem. Eu amo essa parte da Bíblia, porque o homem estava lá sozinho. E ele via, né, todos os animais, ele que deu nome, ele via todos eles com uma companheira, né? E ele, coitadinho, sozinho, solitário. Por que Deus fez isso? Claro que tinha um motivo. Deus é tão incrível, né? Vocês, rapazes, quando olharam pra gente um dia, vocês ficaram fascinados com o nosso charme? Né, meninas? Ficaram fascinados, né, com o nosso charme. Quando o homem se apaixona pelo olhar da mulher, é quando está aí o casamento até hoje. Porque o olhar é algo que não muda, né? O olhar não muda. Tudo muda, né? Às vezes, né? Mas o olhar não muda. E quando a gente se apaixona ali pelo olhar, pela pessoa, pelo jeito de ser, esse amor continua, né? E Deus, ele fez isso com Adão, deixou Adão sozinho, até que Deus
fez com que Adão se sentisse realmente tão só. E ele não sabia nem o que ele queria. Mas ele precisava muito de uma companheira. Ele precisava muito. Deus deixou ele sentir. Mas um detalhe é que Adão já estava pronto. A Bíblia não fala que Deus mudou nada em Adão. Adão já estava pronto. Deus vai, tira da costela de Adão e faz Eva. E aí Deus nos faz com útero. Esse útero para uma semente. Gente, que Deus incrível! Já estava tudo pronto. Nós éramos plano de Deus desde o início. Porque a forma de nós darmos vida, gerarmos vida, que é o que Deus vê de mais precioso. Ele fala que uma alma vale mais para ele do que o mundo inteiro. E para você vir a esse mundo, precisou de um homem e uma mulher. Olha que Deus incrível. Olha que Deus incrível. Olha que plano maravilhoso e perfeito de Deus. Você só veio a esse mundo porque houve um homem e uma mulher. Só por isso que você veio a esse mundo. E Deus fez com que Adão quisesse. E quando Adão olhou para a mulher, foi como esses homens aí, né, lá na época, olharam para a gente. Uau, que maravilha, quero ela, quero, vou batalhar, né? E Adão ficou apaixonado por Eva. E Adão teve vários filhos com Eva. Como Deus também fez com a gente. Mas Adão tinha uma missão. Deus falou para Adão que ele ia cuidar, que Adão tinha uma missão. E quando Deus fez a mulher, sobre a mesma missão. Então, quando os homens têm a missão de obedecer a Deus, de cumprir seus votos a Deus, nós mulheres temos também. É a mesma missão. É juntinho. Porque nós somos parte daquilo que já tinha sido feito desde o início, que já era plano de Deus. Então, todas as missões dadas a Adão, nós temos que estar ao lado. É aí que, né, não quero ser esposa de pastor, mas ele é pastor, vai ter que ser esposa de pastor. Eu não tenho esse ministério. Tem que ter, porque ele é pastor, você está na mesma missão, sobre a mesma missão, vai ter que ser. Vai sofrer, mas também vai se alegrar. Porque quando Deus falar, minha filha, você foi realmente o apoio que o teu marido precisava, olha, gente, porque vocês dois estavam juntos, eu pude completar aquela obra. Porque se você é peso, olha como Deus vai cobrar de você. A gente não pode ser peso para a obra de Deus. A gente tem que ser suporte. Vamos lá, vamos dar suporte. Né? O que esse homem precisa que essa mulher faça para que ela seja suporte? O que essa mulher precisa fazer para ser suporte desse homem? O que esse homem precisa fazer para ser suporte dessa mulher? O que esse casal junto precisa fazer para estar obedecendo o ídolo de Jesus? Porque eles são os dois, sobre a mesma missão. Porque nós éramos um só. Foi da costela do Adão que Deus fez a Eva. Então, a missão é para os dois. A missão é para o casal. Um só propósito. Uma única missão para os dois. E essa missão é para cada um de nós. E é para todos nós juntos. Porque aí vem a questão de sermos corpo. E como corpo, temos que estar juntos. Não tem como estar separado. Como o casal tem que estar junto, assim a igreja tem que estar junto. Quando Deus fala que Jesus, que o homem tem que amar a esposa, como Jesus amou a igreja, porque Jesus ama muito a igreja, ele quer colocar para a gente que esse amor ele é real e ele tem que acontecer. E a gente tem que se amar. Como o meu marido, ele tem que me amar para o resto da vida dele, até que a morte nos separe. Eu também. Até que a morte nos separe. Mas só que eu não tenho que amar só o meu marido até que a morte nos separe. Eu tenho que te amar também até que a morte nos separe. Por que Deus quer assim? Porque nós somos um só corpo. E o nosso amor, ele tem que ser até que a morte nos separe. Não sou obrigada a te amar, tia. Não sou obrigada. Não sou obrigada. Estou. Sou obrigada, Mariana, a te amar. Eu tenho que te amar. Amar. Né, Adailton? Amar. Abrir o coração. Amar. Não é amar, é amar. Amar. O que tem no irmão? Você viu o nome do meu amigo agora?
Raimundo. O que tem no irmão? Ele me irrita, o irmão Raimundo, né? Porque ele faz bullying comigo. Porque um dia eu errei o caminho. E ele que era o motorista. E ele teve que dar uma volta terrível. Um caminho que eu sempre ia, mas errei naquele dia. E ele passou a fazer bullying comigo. Toda vez que ele olha para mim, ele ri. E eu falo para a esposa, ele está zombando de mim. Ele está fazendo bullying. Ele nunca esquece daquilo. Ele nunca esquece. Eu fico com raiva. Mas eu tenho que amar o irmão Raimundo. Olha só. Se eu não amar o irmão Raimundo, Deus vai cobrar de mim, gente. Sabe, se eu não te amar, Deus vai cobrar de mim. Eu tenho que te amar, eu tenho. E é amar mesmo. É amar de querer estar junto. Se eu não quero estar junto, eu tenho que procurar querer estar. Porque eu tenho que te amar. E aí, a gente vai terminar e a gente vai em Efésios. Por isso eu que estou preso. Efésios 4. Por isso eu que estou preso. Por isso eu que estou preso, porque se o Senhor Jesus Cristo, peço a vocês que vivam de uma maneira que esteja de acordo com o que Deus quis quando chamou vocês. Sejam sempre humildes, bem-educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Suportar é ser suporte. Eu tenho um monte de problemas. Teve uma época aí que eu estava com o joelho ruim, e alergia, e foi uma coisa atrás da outra, e a coluna travou. Eu precisava tanto de tanto suporte, tanto dos irmãos quanto da minha família, e eu tive. Esse suporte é, eu vou te ajudar na tua luta, na tua dificuldade. Todo mundo aqui tem defeito, como temos. Né? Todos temos problemas, mas a gente, sendo suporte um do outro, a gente vence quem? O diabo, meus irmãos. Se nós formos suporte um do outro, a gente vence o diabo. Mas se a gente não for, a gente perde. A mensagem do pastor de manhã foi essa. A gente perde, a gente não pode perder. Façam tudo para conservar por meio da paz que une vocês a união que o Espírito dá. Quem dá união é o Espírito. Há um só corpo. Gente, e um só Espírito. Só o Espírito de Deus. E uma só esperança para a qual Deus nos chamou. Chamou vocês também. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos e está em todos. Porém, cada um de nós recebeu um dom especial de acordo com o que Cristo deu. Como dizem as Escrituras Sagradas. Quando ele subiu aos lugares mais altos, levou consigo muitos prisioneiros e deu os dons às pessoas. O que quer dizer ele subiu? Quer dizer que ele também desceu até os lugares mais baixos da terra, isto é, até o mundo dos mortos. Assim que desceu, é o mesmo que subiu acima e além dos céus para encher todo o universo com a sua presença. Ele quem deu dons às pessoas, a você e a mim. Ele escolheu alguns para serem apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão. Que serviço, irmãos? A fim de construir o corpo de Cristo. Desse modo, todos nós chegaremos a ser um na nossa fé e no nosso conhecimento do Filho de Deus. E assim seremos pessoas maduras e alcançaremos a altura espiritual de Cristo. Então não seremos mais como crianças, arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamentos de pessoas falsas. Essas pessoas inventam mentiras e por meio delas levam outros para caminhos errados. Pelo contrário, falando a verdade com o espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. É Ele quem faz com que o corpo todo fique bem ajustado e todas as partes fiquem ligadas entre si por meio da união de todas elas. E assim cada parte funciona bem, o corpo todo cresce e se desenvolve por meio do amor. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor. E a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes. Mas não foi essa maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza vocês ouviram falar dele como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandonem a velha natureza de vocês
que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso não mintam mais, que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixem que isso faça com que pequem, e não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias. Irmãos, qual está sendo a minha distração? Qual está sendo a nossa distração? O que está acontecendo que está distraindo a gente? Daquele objetivo, daquele voto que a gente fez a Deus, o que está acontecendo? O que está sendo tão forte? O que está sendo tão importante que está atrapalhando a nossa santificação? A única coisa que está sendo atrapalhada é isso, é a nossa santificação. E Deus tem planos incríveis para cada um de nós. Como na época de Esther, na época de Ana, como foi com Maria Madalena, com Maria, mãe de Jesus, Ele tem hoje coisas incríveis para a gente fazer. E não é maravilhoso quando a gente sente que nós estávamos no lugar certo, na hora certa, para fazer aquilo que Deus queria, a gente sai tão feliz. Porque Deus nos fez com esse propósito. Porque Ele está usando, e não tem nada melhor do que ser usado pelo Espírito Santo de Deus, do que sentir que somos realmente um só corpo. Mas o que está nos distraindo? Tem um hino que eu gosto muito que fala, o hino do cantor cristão: passarinhos, belas flores tentam me encantar, mas são terrestres esplendores. Não quero aqui ficar. Irmãos, o nosso reino, a nossa terra, não é daqui. Nós estamos aqui como forasteiros, né? Tem outro hino que fala isso também. Somos forasteiros. Um dia a gente vai se encontrar com Deus e pode ser hoje. Como é que está a nossa santificação, os votos que demos? E não adianta a gente falar uma coisa, eu posso falar um monte de coisa que eu passo, não, pastor, poxa vida, eu estou aqui, né? A partir de hoje tudo vai mudar. Deus está vendo tudo que eu estou sentindo, que eu estou pensando, os meus planos, os meus projetos. Não adianta falar da boca para fora. Eu preciso tomar atitude. Mas não é uma atitude só para a igreja. A igreja vai sentir, mas a atitude tem que ser para a minha vida. A atitude tem que ser para mim, santificar a minha vida. Porque não vamos nos enganar. Marido não santifica esposa. Esposa não santifica marido. Filhos não santificam pais. Pais não santificam filhos. Somos nós. É cada um de nós com o nosso Deus. E se a gente não se colocar diante de Deus, buscar santificação nele, a gente não vai conseguir a santificação. E se nós somos servos realmente de Deus, a gente vai sofrer muito até conseguir a santificação para nos encontrarmos com Ele. É isso que nós queremos? As mulheres, essas mulheres da Bíblia tinham um propósito, tinham uma missão. Elas tomaram atitudes, buscaram santificação, não aceitaram distrações, elas venceram. E o que faremos nós? Então eu faço um convite. Faça como elas. Busque por santificação. Não aceite distrações. Vença. O Espírito de Deus está em você. Então ouça Ele. Não ouça mais nada. Não ouça mais nada. Tem um monte de coisa à nossa volta querendo nos distrair. Esquece. Apaga. Olha para Cristo. Olha só para Ele. Se nós olharmos só para Ele, nós vamos vencer. Eu sei que Deus tem coisas tremendas para a vida da gente. E o que nós precisamos, homens e mulheres, estamos sobre a mesma missão. O que todos precisamos é olhar somente para Cristo, buscar a nossa santificação. E assim, eu tenho certeza, a Bíblia nos garante que nós venceremos. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar a vencer essa batalha e passarmos no vestibular da vida.